Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 37 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosíssima, palavra maravilhosíssima. Bem, antes vamos deixar uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de ler esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano agora. Então, Senhor, abençoe essa palavra, que essa palavra, Senhor, ao ser escutada por alguém, ela ganhe significado, ela ganha significado espiritual. Pessoas que estão pensando em se separar de seus maridos, suas esposas, voltem ao primeiro amor. Pessoas doentes, gravemente doentes, sejam curadas em nome de Jesus. Que haja o maior dos milagres, que é a conversão de alguém que tem aquele coração duro, afastado do Senhor, possa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se batizar numa igreja batista por imersão e viver a sua vida, entregar seus talentos, seus dons ao Senhor para a divulgação da palavra de Deus aqui no nosso planeta. É em nome de Jesus que nós oramos. Bem, mas vamos lá. Jeremias capítulo 37. Jeremias na prisão. Esse profeta sofreu, viu? Demais. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Jeremias 37, 2. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Jeremias 37, 3. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maceias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor, nosso Deus. Jeremias 37, 4. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Jeremias 37, 5. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém, esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Jeremias 36, 6. 37, 6. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo, Jeremias 37, 6. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Jeremias 37, 8. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade e a tomarão e a queimarão. Jeremias 37, 9. Assim diz o Senhor, não enganeis a vossa alma, dizendo, sem dúvida, se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Jeremias 37, 10. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e a queimaria a fogo esta cidade. Jeremias 37, 11. Sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, Jeremias 37, 12. Saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Jeremias 37, 3. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo, tu foges para os caldeus. Jeremias 37, 4. E Jeremias disse, 37, 14, desculpa. E Jeremias disse, isso é falso, não fuja para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes.
Jeremias 37:15. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Jeremias 37:16. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Jeremias 37:17. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: e disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Jeremias 37:18. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão. Jeremias 37:19. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizaram, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Jeremias 37:20. Agora, pois, ó rei, meu senhor, cai a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar a casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Jeremias 37:21. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Deram-lhe deram-lhe um bolo de pão cada dia. Um bolo de pão cada dia. Ok, então vamos ver agora os comentários do capítulo 37. Diz assim, 37:1, tem dois comentários. O 37:1, os babilônios, imitados posteriormente pelos romanos, deixaram intacta parte considerável do governo local e da religião dos povos conquistados, desde que os babilônios, imitados posteriormente pelos romanos, deixavam intacta parte considerável do governo local e da religião dos povos conquistados, desde que se submetessem, pagando tributos e contribuindo para os interesses gerais do império. É possível que Zedequias tenha feito um acordo desse tipo com Nabucodonosor, mas posteriormente o tenha rompido e atraído sobre si a fúria do imperador. A violação da aliança humana e suas consequências são paralelas à violação do concerto divino e ao julgamento decorrente. E o 37:3 diz assim: sob a pressão de um ataque iminente, Zedequias buscou a intervenção de Jeremias. A execução do julgamento foi adiada, mas a profecia de destruição continuou em vigor. Ok, então já fizemos o primeiro momento, que foi a leitura do capítulo 37 de Jeremias. Agora vamos ao segundo momento, que é a leitura. Vimos o segundo momento, que foi a leitura do rodapé da Bíblia, que tem os comentários sobre o capítulo 37 de Jeremias. E agora vamos ver aqui uma devocional de Elizabeth George, que está nessa Bíblia. Essa Bíblia, já li a referência dela, é Bíblia da Mulher, segundo o Coração de Deus, com devocional de Elizabeth George, tá? E aqui na referência diz assim, Almeida João Ferreira, de Bíblia da Mulher, segundo o Coração de Deus, João Ferreira de Almeida, organizadora Marilene G. Terengui, primeira edição, São Paulo, Ragnos, 2013. Então, na página 743, foi a última reflexão que lemos, foi uma mulher nobre. E agora vamos ler a reflexão que está na página 747, e é denominada Um Novo Tempo. Certo? Então, vamos ver o que é que a palavra do Senhor foi... o que é que essa escritora, essa mulher de Deus,
escreveu para nós. Então, assim, um novo tempo. Está baseado em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1, sabemos que é assim, o tempo certo de todas as coisas. É o título de Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Outras versões já dizem de outra forma esse versículo, né? Não diz assim, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Mas tem o mesmo significado. Então vamos aqui, o que é a escritora, que é a Elizabeth George, diz. As reflexões delas são muito inspiradoras, não é isso? Então, estão realmente muito inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Eu realmente gostaria de fazer algo novo, mas teria de acrescentar uma nova noite à minha semana para conseguir esse feito. Existe uma outra resposta, porém, se deixar de fazer algo que já está fazendo, você conseguirá ter algum tempo para si mesma. Conforme Salomão observou em Eclesiastes 3:1, há um tempo certo para tudo. Talvez você seja solteira. No próximo ano você já pode ser uma mulher casada, ou pode estar na fase de criar os filhos. Ou, como eu, no tempo de fazer todas as coisas que separei para fazer, depois que meus filhos fossem criados. O ponto é este: verifique o que está fazendo e elimine as coisas que não estão contribuindo para o plano de Deus e as prioridades dele para a sua vida. Pode ser difícil reduzir as atividades, mas este ato de obediência e fé abrirá uma janela em seu tempo para tudo aquilo que Deus quer que passe a ser foco em sua vida. Senhor, concede-me uma perspectiva alinhada com tuas prioridades. Dá-me um coração para que esse tempo de minha vida, dai-me um coração para esse tempo de minha vida, para que possa tirar o melhor proveito dele e usá-lo para a sua glória. Amém, aleluia, glórias a Deus. Não sei, tenho a impressão que eu já li essa reflexão no nosso último encontro, na última vez que eu li Jeremias capítulo 36. Mas não tem problema. Se eu li, foi bom reler. Porque a palavra de Deus é assim, inesgotável. Inesgotável. Você pode ler um versículo várias vezes. Você pode ouvir uma pregação várias vezes sobre o mesmo versículo. Mas sempre o Espírito Santo vai falar diferente do seu coração. Não é? Bem, então agora vamos para o último momento, que é quando nós fazemos a leitura das letras de alguns hinos e corinhos que estão aqui nesta outra Bíblia, não é isso? Então, já lemos vários, não é? Estamos agora, lemos já o 502, o Pastor Bendito. Hoje, então, vamos ler, na verdade, nós já lemos esses 3 também, tá? Mas não custa nada a gente ler de novo. Diz assim: vidas consagradas ao trabalho, é o 503. Cristo busca corações já puros, que proclamem sempre o perdão da cruz, que aos transgressores mostre os bem futuros, para voltarem do pecado para a luz. E de trabalhar além nos campos do Senhor, que para a cega se apresentam brancos já. Depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutareis então seu grande amor. Capítulo 2. Lábios puros Cristo necessita, que com gozo falem desta salvação. Línguas cheias de uma graça infinita, que proclame aos cativos redenção. E de trabalhar além nos campos do Senhor, que para a cega se apresentam brancos já. Depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutareis então seu grande amor. Cristo busca mãos mais consagradas para trabalhar com santa prontidão. Pedem vosso auxílio meses já douradas. Os trigais, messes já douradas. Os trigais maduros breve cairão. E de trabalhar além nos campos do Senhor, que para a cega se apresentam brancos já. Depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutareis então seu grande amor.
Vidas santas Cristo necessita, que aos pecadores mostrem seu poder. Em Jesus firmadas e também contritas, para que por elas faça seu querer. E de trabalhar além nos campos do Senhor, que para a cega se apresentam brancos já. Depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutareis então seu grande amor. Vidas santas Cristo necessita, que aos pecadores mostrem seu poder. Em Jesus firmadas e também contritas, para que por elas faça seu querer. Assina a PLN. Agora o 504, que também já lemos, mas vamos ler de novo. Diz assim: momento solene. É solene o momento, já expirando o ano está. Presto como o pensamento que resta passará. Deve o sopro à existência, breve efêmera qual for, pois somente tem a ciência quem ao tempo dá valor. Nome, fama, império e glória, nada humano fica em pé, pois só firme é a vitória que se alcança pela fé. É verdade. Nesse o homem que atrás corre para alcançar bem sobre os céus. Ai do mísero que morre sem achar a paz de Deus. A insondável eternidade é bendita por Jesus, que me dá imortalidade, gozo eterno, plena luz. Assina PLN. E o outro hoje, as palavras de Jesus. 505. Anelo eu ouvi a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, um banquete de amor, qual o maná celestial. Vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me faz conhecer o gozo divinal do céu, me traz ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama para cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Lugar não há, nem haverá, no mundo de horror, em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor, pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Vou ler de novo no versículo 1, ou a estrofe número 1, não é? Diz assim, ó: anelo eu ouvi a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor, qual maná celestial. Vigor me dão também, me trazem sempre instrução do mestre de Belém. E assim nós encerramos hoje a leitura do capítulo 37 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa. Palavra maravilhosíssima. E agora só nos resta agradecer, não é isso? E deixar uma oração dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Senhor, nesse dia de hoje, guarda todos os nossos pastores e pastoras, esposas de pastor. Guarda seus filhos e filhas, Pai, aqueles que não tiverem seus filhos no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, que possam dedicar sua vida ao Senhor, né? Senhor, pedimos nesse dia de hoje, Senhor, pela natureza, Senhor, que o Senhor domine os terremotos, meu Pai, que o Senhor domine os tsunamis, a violência, a fúria da natureza, Pai, contra essa humanidade que polui tanto esse planeta, Pai. Ô Senhor, tem misericórdia mesmo, Pai. Ô Senhor, também pedimos nesse dia de hoje, pela saúde, Pai. Todas as pessoas que estão gravemente feridas, doentes, enfermas,
enferma no cérebro, em todos os órgãos do seu corpo, Pai. Que o Senhor possa trazer a cura de forma sobrenatural, Pai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos guarde todos os nossos pastores e pastoras, toda a nossa família, todos os nossos amigos e até os nossos inimigos. Guarda todos, livra todos do mal, Senhor. Não que nós consideremos alguém como nosso inimigo, mas aqueles que nos consideram como inimigos espirituais ou físico e mesmo, né? Então, Senhor, que o Senhor guarde todos, livre todos do mal, Senhor. Pedimos, Senhor, pela paz entre as nações, pedimos pela paz interior, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Pedimos também pela nossa paz, Senhor, que nos livre a todos nós nesse dia de hoje, de acidentes, de enfermidades, do homem mau, Senhor, da fúria da natureza, Pai. Nos guarda a todos, nos livra a todos, cura todos e todas que estão gravemente enfermos, Senhor, gravemente doentes. Salva, cura a todos, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive.